Racismo. Ignorância. Tecnologia. As três formas de percepção do racismo. 2 de setembro de 2024. Ignorancismo, esclarecismo e ciencismo. O que foi o início do racismo? O racismo foi a falsa divisão das raças humanas, criada para manter a herança e os privilégios dos colonizadores ao longo das gerações. Para isso, ciência e religião foram distorcidas, alimentando a crença de que algumas raças são superiores e outras inferiores. Essa ideia prejudicou o entendimento humano e perpetuou injustiças ao longo da história. O que é o racismo? Racismo é uma tecnologia sofisticada de controle social, que se adapta à cultura e ao modo de produção, baseado em incentivos de estereótipos e barreiras que mantêm a condição desprivilegiada das classes não brancas. Ignorancismo, falta de compreensão ou conhecimento real sobre o racismo. Esclarecismo, um meio termo que representa um nível intermediário de entendimento e esclarecimento sobre o racismo. Consciencismo, compreensão profunda e consciente sobre o racismo. Introdução. Ignorancismo, a proximidade que cega. Friedrich Nietzsche, em sua profunda reflexão sobre a percepção humana, afirmou que o que é mais próximo de nós é o mais difícil de ver. Esta frase ressoa fortemente quando pensamos no conceito de ignorancismo, especialmente no contexto do racismo. O ignorancismo pode ser entendido como a condição em que a proximidade constante com um problema, como o racismo, leva a uma compreensão superficial ou distorcida do mesmo. As pessoas, ao estarem tão imersas em uma realidade permeada pelo racismo, muitas vezes não conseguem perceber suas nuances e profundidade. Elas veem os atos e manifestações mais evidentes, mas falham em reconhecer as formas sutis e sistêmicas que o racismo pode assumir. Essa cegueira parcial é perigosa porque impede a verdadeira compreensão e, consequentemente, a efetiva erradicação do problema. Racismo, portanto, não é apenas a falta de conhecimento, mas uma forma de ignorância que surge da familiaridade excessiva. É a incapacidade de ver claramente aquilo que está constantemente diante de nossos olhos. Capítulo 1. O racismo não se limita apenas aos atos explícitos que vemos na televisão ou nas manchetes dos jornais. Ele está entranhado em todos os aspectos da nossa vida cotidiana, desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir. O racismo está presente em tudo o que fazemos, em tudo o que consumimos e em todos os lugares que frequentamos. Quando você acorda e escolhe o que vai comer no café da manhã, o racismo pode estar presente nas desigualdades de acesso a alimentos saudáveis e nutritivos. As opções disponíveis para você podem ser limitadas por fatores econômicos e sociais que têm raízes em discriminações históricas. Ao escolher o que vestir, o racismo pode influenciar as marcas e estilos que você considera aceitáveis ou desejáveis. As indústrias da moda e da beleza muitas vezes promovem padrões que excluem ou marginalizam certas etnias. Nas ruas por onde você anda, o racismo pode se manifestar na forma de policiamento excessivo em certas áreas ou na falta de infraestrutura e serviços em comunidades predominantemente de minorias. Dentro da sua casa, o racismo pode afetar as oportunidades de moradia e a qualidade do ambiente em que você vive. A ignorância sobre o racismo pode gerar um ciclo vicioso inconsciente onde aqueles que sofrem com a discriminação racial podem, em resposta, adotar atitudes racistas contra outros grupos ou pessoas em situação mais vulnerável do que a sua própria. Esse fenômeno é uma expressão da complexidade e profundidade do racismo estrutural que permeia a sociedade. Quando indivíduos são sistematicamente oprimidos e marginalizados, a experiência de discriminação pode gerar um ressentimento profundo. Esse ressentimento, se não for abordado e compreendido adequadamente, pode se transformar em preconceito e discriminação contra outros. Este tipo de reação é, em parte, uma tentativa de encontrar um sentido ou uma forma de lidar com a própria experiência de opressão. Adicionalmente, a falta de educação e consciência sobre o racismo impede que as pessoas vejam o quadro maior de como as desigualdades são perpetuadas. Sem essa compreensão, é fácil cair na armadilha de culpar outros grupos pelas dificuldades enfrentadas, em vez de identificar e combater as verdadeiras fontes de opressão. Portanto, é essencial promover a educação antirracista não apenas para eliminar a discriminação contra indivíduos negros, mas também para prevenir que qualquer grupo se volte contra outro em uma tentativa equivocada de lidar com a própria opressão.
A conscientização e a empatia são ferramentas poderosas para quebrar esse ciclo. Os estereótipos de racismo na TV, no jornalismo e nas novelas são questões persistentes e prejudiciais que reforçam preconceitos e desigualdades. Esses estereótipos costumam retratar pessoas negras de forma desumanizadora, limitando suas representações a papéis negativos ou simplistas, mesmo que a ficção relate a realidade. Quem criou essa realidade? Aqui estão alguns exemplos. Televisão. Em muitas séries e programas, personagens negros são frequentemente retratados como criminosos, empregados domésticos ou indivíduos sem educação. Isso reforça estereótipos negativos e limita a percepção pública sobre as capacidades e complexidade das pessoas negras. Jornalismo. A cobertura midiática de crimes nas periferias. Novelas. Nas telenovelas, é comum que personagens negros sejam relegados a papéis secundários ou estereotipados. São raramente mostrados em posições de poder ou protagonismo, e muitas vezes são retratados em situações de pobreza ou servidão. Esses estereótipos têm um impacto profundo na percepção pública e no tratamento das pessoas negras na sociedade. Eles perpetuam a discriminação e a marginalização, criando barreiras adicionais para a igualdade. Combater esses estereótipos requer uma mudança intencional na forma como as mídias representam a diversidade racial, promovendo histórias e personagens que refletem a verdadeira complexidade e dignidade das pessoas negras. Durante muito tempo as pessoas se imaginavam dentro da TV como artista, jogador de futebol e outros. Alguns dizem que a distração das pessoas começou com a internet e os celulares. Eu, Cláudio, acredito que essa desatenção existe desde sempre, desde a televisão e até a arte rupestre na pré-história. Enquanto algumas pessoas aprendem a contar histórias, outras preferem ouvi-las, ao invés de, como diz Augusto Cury, um dos psiquiatras mais lidos do mundo, escreverem suas próprias histórias. Se você perguntar para uma pessoa em um estado de vulnerabilidade se ela é vítima do racismo, muito provavelmente ela pode responder que não, caso nunca tenha recebido alguma ofensa ou tipo de injúria racial. Para combater o ignorancismo, é necessário um esforço consciente de educação e reflexão. Precisamos nos distanciar, mesmo que momentaneamente, para observar com novos olhos e entender profundamente as injustiças que nos cercam. Somente assim poderemos superar a superficialidade. Por que tecnologia? Você já viu no cinema armas capazes de diminuir pessoas? O racismo é isso. A palavra tecnologia deriva do grego otechné, ou arte, habilidade, biologia, ou estudo. Portanto, tecnologia é a aplicação de conhecimentos e habilidades para alcançar um objetivo específico, geralmente para melhorar ou facilitar algo. Abordando o racismo como uma tecnologia social ou que evoluiu e se adaptou ao longo do tempo. Essa é uma perspectiva interessante e válida. O racismo, infelizmente, tem sido uma ferramenta de controle e opressão que se manifesta de diferentes maneiras em diferentes épocas e contextos. Historicamente, o racismo foi institucionalizado através de leis e políticas, como a escravidão e a segregação racial. Na contemporaneidade, ele pode se manifestar de formas mais sutis, como através de preconceitos implícitos, discriminação no mercado de trabalho, e desigualdades sistêmicas. E não sabemos como irá ser no futuro próximo na versão Big Data ou Dataísmo. Essa tecnologia de opressão tem sido resistente e adaptável, mas também tem sido combatida por movimentos sociais, políticas de inclusão e educação. A luta contra o racismo é contínua e exige esforços constantes para desconstruir essas estruturas prejudiciais. Ainda não está convencido de que o racismo é uma tecnologia? Vamos voltar no tempo e imaginar o que poderia ter acontecido. Os caçadores e coletores compartilhavam costumes semelhantes, vivendo de maneira igualitária e colaborativa. Entretanto, com o surgimento da agricultura e da pecuária, um novo modo de vida se estabeleceu, trazendo consigo tarefas regulares e a necessidade de organização social mais complexa. Assim, as funções começaram a ser organizadas de forma hierárquica, com uma divisão clara de responsabilidades. Neste contexto, a misoginia, um dos preconceitos mais antigos e enraizados na sociedade, possivelmente se originou, pois as mulheres passaram a assumir funções distintas dos homens, muitas vezes baseadas em justificativas que reforçavam uma divisão desigual do trabalho.
Esta divisão foi frequentemente sustentada por argumentos que subestimavam a capacidade das mulheres, relegando-as a papéis secundários e limitando seu acesso a posições de poder e liderança. Este novo sistema social não só moldou a estrutura das comunidades, mas também influenciou profundamente a percepção e o tratamento das mulheres ao longo da história, criando barreiras que perduram até os dias atuais. Você já compreendeu que nesse contexto a justificativa é uma ferramenta de controle? A palavra justificativa possui um peso imenso e uma história complexa, especialmente quando usada para racionalizar atos de destruição e violência. Ao longo dos séculos, líderes e nações têm frequentemente recorrido a justificativas para legitimar guerras, genocídios e outras atrocidades indescritíveis. Essas justificativas, frequentemente mascaradas como defesa de ideais nobres ou proteção de interesses nacionais, servem para desumanizar o inimigo e obscurecer a gravidade das ações cometidas. Guerras, por exemplo, têm sido travadas sob a justificativa de proteger a liberdade ou a segurança nacional, enquanto, na realidade, muitas vezes visam interesses econômicos ou territoriais. Essas narrativas distorcem a percepção pública, fazendo com que a população apoie conflitos que, em essência, não servem aos interesses coletivos, mas sim aos de uma elite privilegiada. Não é tão fácil convencê-lo, tudo bem, vamos continuar, porque também não era fácil convencer grupos maiores. À medida que as polis começaram a crescer e prosperar, um fenômeno se tornou cada vez mais comum na invasão de cidades menores. Essas incursões eram frequentemente justificadas como esforços de colonização e civilização, mas, na realidade, escondiam motivações mais sombrias. Os invasores alegavam que estavam trazendo progresso e ordem para essas pequenas comunidades. A colonização era apresentada como uma missão civilizatória, onde as cidades conquistadas deveriam adotar os costumes, sistemas políticos e práticas econômicas dos invasores. No entanto, essa alegação de civilização era muitas vezes uma fachada para exploração e dominação. Um aspecto crucial dessas invasões era a escravização dos habitantes das cidades conquistadas. Os invasores justificavam a escravidão como uma dívida de guerra, argumentando que aqueles que resistiam à conquista deviam pagar com sua liberdade. Dessa forma, a escravidão era apresentada não como um ato de crueldade, mas como uma consequência justa da guerra. Esta narrativa de colonização e civilização mascarava as verdadeiras intenções dos invasores, que eram a expansão territorial, a exploração dos recursos e a subjugação de povos inteiros. Ao utilizar justificativas como a dívida de guerra, os conquistadores conseguiam legitimar suas ações e minimizar a percepção das atrocidades cometidas. Essa é uma maneira de entender como as justificativas têm sido utilizadas ao longo do tempo para legitimar atos de dominação e destruição. Quando eu digo tecnologia, estou falando de algo que pode ser usado por qualquer um, você duvida? A religião também tem sua parcela de culpa. Um dos exemplos mais notórios de uso de textos bíblicos para justificar a escravidão é a interpretação do mito de Cã, presente no livro de Gênesis. Após o dilúvio, Noé amaldiçoa seu neto Canaã, filho de Cã, dizendo que ele seria servo dos servos de seus irmãos. Esta passagem foi distorcida ao longo dos séculos para afirmar que os descendentes de Cã, erroneamente identificados como africanos, estariam destinados à escravidão. Além disso, a chamada maldição de Cã foi utilizada como uma justificativa religiosa para a escravidão e o racismo, perpetuando a ideia de que certas raças eram inferiores e destinadas à servidão. Esta interpretação deturpada foi amplamente aceita e disseminada durante o período colonial e a era da escravidão, servindo como uma forma de legitimar a opressão e a exploração de populações inteiras. Outro exemplo é a utilização seletiva de passagens que falam sobre a submissão e a obediência aos senhores, como em Colossenses 3,22, onde se lê: servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, ou não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Essas passagens foram usadas para reforçar a ideia de que a escravidão era uma instituição divina e natural, desconsiderando o contexto histórico e cultural em que foram escritas. O uso dessas partes bíblicas para justificar o racismo e a escravidão revela como textos sagrados podem ser distorcidos e manipulados para servir a interesses de dominação e controle, ao invés de promover os valores de igualdade e justiça que são mais presentes nas Escrituras. A essa altura você já entendeu que racismo e justificativa são a mesma coisa.
Mas afinal, quando a justificativa se tornou racismo? Após a publicação da obra A Origem das Espécies de Charles Darwin em 1859, algumas pessoas começaram a usar a teoria da evolução para justificar o racismo e isso ficou conhecido como darwinismo social. A ideia era que algumas raças eram mais evoluídas ou superiores a outras, e isso foi usado para justificar a dominação e a desigualdade racial. Essa interpretação distorcida da teoria de Darwin foi usada para promover ideias racistas e justificar políticas de segregação e discriminação. No entanto, é importante lembrar que a teoria de Darwin nunca foi destinada a ser usada dessa maneira. Darwin mesmo não defendia a superioridade racial. O racismo científico foi uma interpretação errônea e abusiva da ciência para atender a agendas políticas e sociais, ou seja, encontraram justificativa científica para reforçar. Historicamente, o preconceito foi muitas vezes usado como justificativa para a escravidão, enquadrando-a dentro de uma ideologia que desumanizava os indivíduos escravizados. No entanto, após a teoria evolucionária de Charles Darwin, surgiu o darwinismo social, que distorceu a ideia de evolução para justificar a hierarquia racial. Esse racismo evoluiu de um conceito meramente psicológico para uma verdadeira tecnologia social, pois passou a ser profundamente entrelaçado com o capitalismo e o psiquismo humano. O racismo, a partir desse ponto, tornou-se um sistema autossustentável. Mesmo que os arquitetos originais desse sistema tenham morrido há séculos, suas estruturas de poder e opressão continuam a fazer vítimas até hoje, e provavelmente seguirão fazendo no futuro. Isso mostra como o racismo transcendeu as ideias e passou a ser uma tecnologia social e econômica integrada na sociedade. O racismo tem sido uma ferramenta de poder e controle, garantindo que os privilégios dos colonizadores sejam passados de geração em geração. Filhos, netos e bisnetos de colonizadores herdam riquezas e posições de privilégio, mantendo-se no topo da hierarquia social. Esse sistema de herança privilegia certos grupos, enquanto marginaliza outros. As vítimas do racismo, pertencentes às classes não brancas, também são herdeiras, mas de uma realidade muito mais cruel. Herdam a pobreza, a fome, a miséria e a dificuldade. Isso cria um ciclo vicioso, onde o racismo e a desigualdade se perpetuam através das gerações, alimentando-se e reforçando-se continuamente. Portanto, o racismo não é apenas uma questão de preconceito psicológico ou uma ideologia isolada, é um sistema profundamente enraizado que sustenta e é sustentado por estruturas econômicas e sociais. Essa dinâmica continua a fazer vítimas até hoje e, sem intervenções significativas, continuará a afetar futuras gerações. Essa herança de opressão e privilégio perpetua uma sociedade desigual, onde o passado colonial ainda ecoa nas desigualdades do presente. Assim, o racismo se mantém como uma tecnologia social, que precisa ser desafiada e desconstruída. Capítulo 2. Esclarecismo. A palavra justificar é um sistema que pode ser transformado em várias formas, e seja como amor, raiva, necessidade ou obrigatoriedade. Nesse contexto, a palavra justificar é uma ferramenta poderosa e versátil, capaz de se adaptar a diferentes situações. Embora ao longo da nossa história nós separamos os conhecimentos, é provável que em algum tempo os conhecimentos eram unificados, portanto, dentro da linguagem existe ciência, matemática, psicologia e etc. Assim, a justificativa se torna uma espécie de tecnologia, uma arma potencialmente perigosa. Se entendermos o racismo como uma justificativa, podemos então vê-lo como uma tecnologia em si. Uma tecnologia que se perpetua e evolui, enraizada em sistemas sociais, econômicos e psicológicos, afetando gerações e mantendo desigualdades. A palavra justificar pode ser comparada à água. Assim como a água, que pode transbordar sobre barreiras, transformar-se em vapor, nuvem, chuva, gelo e contorna obstáculos, a justificativa assume diversas formas e continua fluindo em direção ao seu objetivo. A água se adapta a qualquer recipiente. Da mesma maneira, a justificativa se molda às diferentes situações dentro do nosso sistema social. Se o racismo é uma forma de justificativa, ele também pode ser visto como uma tecnologia, fluida e adaptável, capaz de perpetuar a desigualdade e a opressão ao longo do tempo. Assim como a água, que sempre encontra um caminho para o mar, a justificativa do racismo continua se manifestando e afetando as estruturas sociais.
Essa capacidade de se transformar e se adequar aos contextos faz do racismo uma poderosa e perigosa tecnologia. Brasil, um país de todos. Primeiramente, é essencial entender que a abolição da escravatura, embora tenha representado um marco fundamental na história do Brasil, não eliminou automaticamente as práticas racistas ou a exploração de seres humanos. A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, simbolizou a oficialização do fim da escravidão, mas não resolveu as profundas desigualdades sociais e econômicas que foram mantidas por mais de 300 anos de escravidão. O racismo estrutural, que persiste até os dias de hoje, tem suas raízes fortes nesse período de escravidão, perpetuando desigualdades sistêmicas que afetam a população negra brasileira. A abolição legal não significou a integração plena dos ex-escravos na sociedade. Eles foram deixados sem terra, sem recursos e sem oportunidades de trabalho digno, forçados a subsistir em condições de extrema pobreza e marginalização. Outro ponto crucial é a escravidão contemporânea. Atualmente, a escravidão ilegal não só existe, como atinge proporções alarmantes. Segundo a Walk Free Foundation, em seu relatório Global Slavery Index, estima-se que existam milhões de pessoas vivendo em condições análogas à escravidão no mundo todo, inclusive no Brasil. Essas condições podem incluir trabalho forçado, tráfico humano e exploração sexual. Um exemplo marcante desse fenômeno no Brasil é o trabalho em fazendas e em setores como a construção civil e o trabalho doméstico, onde pessoas são frequentemente mantidas em situações de servidão por dívidas, sem direitos trabalhistas e sob ameaça de violência física e psicológica. As condições precárias e a vulnerabilidade social criam um cenário fértil para a perpetuação dessas práticas. Essa realidade moderna sublinha a complexidade e a persistência do problema, que não pode ser dissociado das dinâmicas históricas de opressão e exploração. A escravidão de hoje, embora ilegal, persiste em virtude das mesmas estruturas de poder e de desigualdade que permitiram a escravidão do passado. Portanto, ao discutir o racismo e a escravidão, é fundamental reconhecer que, embora interligados, eles não são sinônimos. O racismo alimenta a exploração e vice-versa, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. A luta contra essas injustiças requer não apenas políticas de combate à escravidão moderna, mas também ações contínuas para desmantelar o racismo estrutural que está enraizado na sociedade. A falta de compreensão sobre o racismo frequentemente gera debates acalorados sobre as cotas raciais nas universidades. Muitos não percebem que essas políticas de ação afirmativa são essenciais para corrigir desigualdades históricas e proporcionar oportunidades equitativas a todos. As cotas visam nivelar o campo de jogo, permitindo que indivíduos de minorias raciais, que historicamente enfrentaram barreiras significativas, tenham acesso à educação superior. Assim, ao invés de ver as cotas como um privilégio, é fundamental entendê-las como uma ferramenta necessária para promover a justiça social e a diversidade acadêmica, beneficiando toda a sociedade. Ao longo da história brasileira, outras leis também encontraram barreiras. Lei do Ventre Livre, de 1871. Esta lei declarou livres todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data. Embora tenha sido um passo importante, a lei teve implementação limitada, pois as crianças continuavam sob o controle dos senhores até a maioridade. Lei Saraiva, de 1881, introduziu reformas no sistema eleitoral, incluindo a restrição do voto a alfabetizados, o que excluía a maioria dos negros recém-libertados e pobres do processo político. Lei K.O., em 1989. Esta lei criminalizou o racismo no Brasil, tornando-o um crime inafiançável e imprescritível. Foi um marco na luta contra a discriminação racial no país. Estatuto da Igualdade Racial, 2010, estabeleceu um conjunto de políticas públicas para promover a igualdade racial e combater a discriminação, incluindo áreas como educação, saúde, trabalho e cultura. Essas leis enfrentaram e ainda enfrentam diversas barreiras na sociedade brasileira, desde resistências culturais até a falta de implementação efetiva. No entanto, são passos fundamentais na luta contínua pela justiça e igualdade racial. A origem das favelas. A Guerra de Canudos, de 1896 a 1897, foi um conflito emblemático no interior do Brasil, no qual o exército brasileiro enfrentou os seguidores de Antônio Conselheiro, que havia estabelecido uma comunidade autossustentável em Canudos, na Bahia.
Esse episódio histórico, marcado por violência extrema e a luta de classes, tem um papel crucial na compreensão da origem das favelas e de como o racismo e a escravidão influenciaram essa dinâmica. A Guerra de Canudos simbolizou o medo das elites brasileiras de qualquer movimento que ameaçasse a ordem social vigente. Muitos dos seguidores de Antônio Conselheiro eram ex-escravos, camponeses pobres e marginalizados que viam na comunidade de Canudos uma alternativa à miséria e opressão que enfrentavam nas cidades e áreas rurais. A derrota desses seguidores pelo exército foi uma vitória das elites, mas também um reflexo da resistência de uma classe oprimida que, mesmo após a abolição da escravidão, continuava a buscar formas de subsistência e justiça. O fracasso de Canudos não significou o fim dessas lutas por sobrevivência. À medida que as cidades brasileiras se industrializavam e cresciam, muitos ex-escravos e camponeses pobres migraram para os centros urbanos em busca de trabalho e melhores condições de vida. No entanto, a falta de políticas públicas adequadas, combinada com a discriminação racial e social, levou essas populações a se estabelecerem em terrenos ocupados de maneira irregular, geralmente em áreas periféricas e de risco. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras favelas. Essas comunidades eram e são, até hoje, formadas majoritariamente por pessoas negras e pobres, vítimas do racismo estrutural que impede a plena integração social e econômica desses indivíduos. A herança da escravidão, que relegou a população negra a uma posição subalterna na sociedade brasileira, perpetua-se nas favelas, onde a falta de acesso a serviços básicos, educação de qualidade e oportunidades de emprego mantém essas comunidades em situação de vulnerabilidade. O termo favela também tem suas raízes na Guerra de Canudos. Após a vitória do exército, muitos soldados que participaram do conflito voltaram para o Rio de Janeiro e ocuparam o Morro da Providência. Eles batizaram o local de O Morro da Favela em referência a uma planta comum na região de Canudos. Assim, o nome favela passou a ser utilizado para designar esses assentamentos precários nas cidades. A narrativa das favelas, portanto, uma continuação da luta dos povos marginalizados do Brasil. É um reflexo de como a escravidão e o racismo sistemático moldaram a história urbana do país, resultando em comunidades que, apesar de serem frequentemente negligenciadas e estigmatizadas, continuam a resistir e lutar por reconhecimento, direitos e dignidades. Esclarecimento. O racismo sistêmico é uma força profunda e insidiosa que perpetua desigualdades não apenas de forma social e cultural, mas também econômica. Ele não se limita à escravidão histórica, suas consequências reverberam até os dias atuais, afetando tanto os escravos modernos quanto os trabalhadores assalariados que vivem em condições subhumanas. Após a abolição, muitos ex-escravos se viram sem suporte econômico ou social, caindo em sistemas de trabalho abusivos como a servidão por dívidas. Esses sistemas, embora diferentes da escravidão tradicional, mantinham pessoas em condições de exploração extrema, às vezes pouco diferentes da própria escravidão. Nos dias de hoje, essa herança de exploração continua. A escravidão moderna envolve milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas dessas vítimas são de minorias raciais, mostrando como o racismo estrutural ainda influencia a distribuição de poder e recursos. Além disso, os trabalhadores assalariados, especialmente aqueles de baixa renda, muitas vezes enfrentam condições de trabalho severas, ganhando salários que não são suficientes para uma vida digna. A discriminação racial agrava essa situação, pois indivíduos de minorias são frequentemente relegados a empregos de menor remuneração e maior exploração. Exemplos incluem trabalhadores em fábricas, agricultura, construção civil e serviços domésticos, onde as condições podem ser perigosas e insalubres. Portanto, o racismo pode criar um ciclo vicioso onde tanto os trabalhadores em condições análogas à escravidão quanto os trabalhadores assalariados vivem em situações de exploração e vulnerabilidade. A erradicação dessa forma moderna de escravidão e a melhoria das condições de trabalho para todos exigem um esforço coletivo para desmantelar as estruturas racistas, promover a justiça econômica e assegurar direitos trabalhistas básicos. A luta é contínua e interconectada, e requer uma abordagem integrada que leve em conta as raízes históricas e as manifestações contemporâneas do racismo. Os trabalhadores sob o regime CLT, consolidação das leis do trabalho, no Brasil têm direitos assegurados por leis trabalhistas, incluindo o salário mínimo, férias, 13º salário, licença maternidade e paternidade, entre outros benefícios.
Esses direitos foram instituídos para proteger os trabalhadores e garantir condições dignas de trabalho, diferentemente da escravidão, que é ilegal e envolve a exploração extrema sem qualquer proteção legal. No entanto, apesar de esses direitos garantirem um mínimo de proteção, eles não eliminam os efeitos do racismo estrutural na sociedade. O racismo pode limitar significativamente o acesso dos trabalhadores negros a empregos melhores remunerados e a posições de destaque no mercado de trabalho. Essa limitação tem profundas consequências socioeconômicas, perpetuando a desigualdade e a pobreza. Um dos principais problemas enfrentados por trabalhadores negros no Brasil é a discriminação salarial. Estudos mostram que, em média, trabalhadores negros ganham menos do que trabalhadores brancos, mesmo quando possuem qualificações e cargos semelhantes. Esse fenômeno é resultado de um racismo estrutural que valoriza menos o trabalho das pessoas negras e perpetua desigualdades históricas. Além disso, a falta de acesso à educação de qualidade e a oportunidades de desenvolvimento profissional também contribui para manter os trabalhadores negros em posições subalternas e mal remuneradas. Muitos são empurrados para o trabalho informal ou para setores de menor prestígio e segurança, onde os salários são insuficientes para garantir uma vida digna, incluindo moradia adequada, saúde e educação para suas famílias. Embora a escravidão moderna e ilegal seja uma realidade terrível que afeta milhões de pessoas no mundo, o racismo sistêmico no mercado de trabalho é uma forma de exploração que, embora menos extrema, ainda impede o pleno exercício dos direitos humanos e trabalhistas dos indivíduos. Ele não apenas perpetua a pobreza, mas também limita o potencial de mobilidade social e econômica das pessoas não brancas e desprivilegiadas. Capítulo 3. Ciencismo. Só sabe quem sofre. No mundo contemporâneo, a responsabilidade pelo racismo e pela desigualdade social não pode ser reduzida a uma questão de culpa individual, especialmente quando se trata de herdeiros de privilégios históricos. Em vez disso, é mais produtivo entender esses fenômenos como resultados de sistemas e estruturas que foram construídos ao longo de séculos. As pessoas que hoje se beneficiam de privilégios raciais e econômicos muitas vezes não têm consciência plena de como esses privilégios foram construídos e perpetuados. Esses privilégios não são resultado direto de ações individuais, mas sim de uma série de políticas, práticas e instituições que, ao longo do tempo, criaram e mantiveram desigualdades. Portanto, a falta de culpa individual não exime essas pessoas de reconhecerem os benefícios que herdaram e as desigualdades que ainda persistem. Muitas vezes, indivíduos de classes mais favorecidas, especialmente jovens, focam em seus objetivos pessoais sem perceber que sua trajetória é facilitada por um conjunto de privilégios que não são universalmente acessíveis. Esses privilégios incluem acesso a uma educação de qualidade, redes de contatos influentes, recursos financeiros e um ambiente familiar estável que lhes permite focar em seu desenvolvimento pessoal sem as preocupações imediatas de subsistência. Por outro lado, muitos jovens de classes menos favorecidas enfrentam obstáculos significativos que limitam suas oportunidades de desenvolvimento. Precisam contribuir com a renda familiar, muitas vezes assumindo responsabilidades financeiras desde cedo, o que pode afetar suas chances de se dedicar aos estudos e perseguir carreiras promissoras. Além disso, enfrentam discriminação sistêmica que os impede de acessar oportunidades de forma igualitária. Esse cenário de competição desigual é exacerbado pelo racismo estrutural, que perpetua a desigualdade de oportunidades entre diferentes grupos raciais. Enquanto os jovens de classes altas podem não se sentir diretamente culpados pelas disparidades existentes, eles têm a responsabilidade de reconhecer seu papel no sistema e trabalhar para promover a equidade. Promover a conscientização sobre esses temas é crucial. A educação sobre a história do racismo e das desigualdades sociais, bem como o desenvolvimento de empatia e solidariedade, pode ajudar a criar uma sociedade mais justa. Isso inclui apoiar políticas de ação afirmativa, iniciativas de diversidade e inclusão, e esforços para reduzir a disparidade de renda e oportunidades. Portanto, embora a culpa individual não deva ser o foco, a responsabilidade coletiva de enfrentar e desmantelar as estruturas de privilégio e opressão é essencial. Só assim poderemos avançar em direção a uma sociedade mais equitativa, onde todos tenham as mesmas oportunidades de alcançar seus objetivos e viver com dignidade. Imagine uma jovem mulher chamada Clara.
Crescida em uma família de elite, Clara sempre teve acesso às melhores escolas, recursos e oportunidades que a vida poderia oferecer. No entanto, ao longo de sua vida, Clara começa a perceber que muitos de seus privilégios não são apenas fruto do trabalho árduo de sua família, mas também de um sistema que historicamente favoreceu pessoas como ela. Clara então embarca em uma jornada de autorreflexão e educação. Ela começa a ler sobre a história do racismo, as políticas de segregação e como essas práticas continuam a influenciar a sociedade moderna. Em suas leituras, ela descobre que muitas das desigualdades que ela vê ao seu redor não são coincidências, mas sim o resultado de políticas e atitudes racistas sistemáticas que criaram uma divisão profunda na sociedade. Essa conscientização muda profundamente a perspectiva de Clara. Ela entende que, embora não seja diretamente culpada pelas injustiças do passado, ela tem a responsabilidade de usar seu privilégio para promover a justiça e a igualdade. Com isso em mente, Clara decide tomar atitudes concretas para combater o racismo. Primeiro, ela se torna uma aliada ativa, apoiando causas e movimentos antirracistas. Ela participa de manifestações, faz doações para organizações que trabalham pela igualdade racial e usa sua voz para falar contra as injustiças sempre que possível. Além disso, Clara reavalia suas próprias atitudes e preconceitos. Ela se educa constantemente, ouvindo e aprendendo com as experiências de pessoas negras. No trabalho, ela promove a diversidade e a inclusão, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas. Clara também se envolve em iniciativas de mentoria, ajudando jovens de comunidades desfavorecidas a acessar as mesmas oportunidades que ela teve. Essa transformação vai além de ações isoladas, ela permeia todas as esferas da vida de Clara. Ela compreende que atingir o nível máximo de consciência do racismo não é um ponto final, mas um processo contínuo de aprendizado, ação e solidariedade. Clara vive sua vida comprometida com a justiça social, usando seus privilégios para criar um mundo mais igualitário. Clara simboliza o que significa atingir a sincronização completa com a consciência do racismo. Ela não apenas reconhece os privilégios que herdou, mas também entende que tem um papel ativo na desconstrução das desigualdades. Ao fazer isso, Clara contribui para uma sociedade onde todos possam viver com dignidade e respeito, independentemente de sua raça ou origem social. O colapso da educação brasileira, racismo, capitalismo e o efeito dominó dos privilégios. Atualmente as escolas brasileiras não formam grandes mestres educadores como Paulo Freire, que em palavras simples nos ensina que não há como ensinar ou aprender, sem o respeito mútuo. Nós lembrou sabiamente que não há docência sem decência. Essa frase enfatiza que, para ser um bom professor, é essencial ter integridade e respeito pelos alunos e pela educação. A ética e a moral são tão fundamentais quanto o conhecimento acadêmico no processo de ensino. Essa nova geração institucional também está em dívida em gerar novos grandes empresários. Cláudio sempre acreditou que, em uma nação, os problemas de alguns são problemas de todos. Essa convicção ganhou ainda mais força quando ele começou a observar os resultados alarmantes da educação brasileira. Tanto as escolas públicas quanto as particulares estão mergulhadas em uma crise de qualidade, e Cláudio entende que essa situação está intrinsecamente ligada ao racismo e ao capitalismo. A raiz do problema começa com o racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira. Historicamente, a população negra e pobre foi sistematicamente excluída das melhores oportunidades educacionais e profissionais. Isso criou um ciclo de pobreza e exclusão que ainda persiste nos dias de hoje. As escolas públicas, que atendem majoritariamente a esses grupos, sofrem com a falta de recursos, infraestrutura precária e uma educação de baixa qualidade. No entanto, o problema não se limita às escolas públicas. Cláudio observa que muitas escolas particulares contratam professores formados em instituições públicas. Devido à má qualidade do ensino nas escolas públicas e universidades, os professores não recebem a formação adequada para proporcionar uma educação de excelência. Isso resulta em uma queda generalizada na qualidade do ensino, mesmo nas escolas particulares. Essa concorrência desleal faz com que o nível das escolas particulares também decline. Alunos de escolas particulares podem até ter acesso a melhores infraestruturas e materiais didáticos, mas a formação dos professores e a qualidade do ensino não acompanham essas melhorias.
O racismo e o capitalismo criaram um cenário onde as desigualdades são perpetuadas e a qualidade educacional é comprometida. Essa realidade tem consequências devastadoras para o futuro do Brasil. Com um sistema educacional fragilizado, a formação de profissionais qualificados se torna cada vez mais difícil. Isso afeta o desenvolvimento econômico, a inovação e a capacidade do país de competir em um mercado global. A desigualdade social cresce e as oportunidades de ascensão social diminuem, criando um cenário de insatisfação e tensão social. Cláudio teme que, se essas questões não forem enfrentadas, o Brasil possa colapsar devido ao excesso de privilégios e desigualdades. Ele acredita que é essencial reconhecer que a educação de qualidade para todos é a base para uma sociedade justa e próspera. Combater o racismo estrutural e promover a equidade na educação são passos fundamentais para evitar esse colapso e construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Se eu não te convencer que o racismo é uma tecnologia, tudo bem. O lado silencioso do sucesso. José e Maria eram dois jovens negros que cresceram enfrentando desafios imensos. Desde cedo, aprenderam que precisariam lutar o dobro para conquistar metade do que os outros tinham. Mas, com determinação e muito esforço, conseguiram estudar e se formar. Seus talentos dramáticos chamaram a atenção, e ambos encontraram uma forma de brilhar no mundo do entretenimento, tornando-se atores reconhecidos. Apesar de todo o sucesso, José e Maria se viram confinados a papéis que refletiam a dura realidade de suas origens, representando personagens que viviam na pobreza e na marginalização. Era como se a indústria cinematográfica não conseguisse ver além dos estereótipos e da realidade que tentavam superar. Com o tempo, José e Maria acumularam uma considerável fortuna, suficiente para comprar uma casa em um luxuoso condomínio. Lá, enfrentaram preconceito de alguns vizinhos que não conseguiam conceber como um casal negro poderia prosperar tanto. No entanto, com a força adquirida ao longo de suas vidas, lidaram bem com a situação, mostrando resiliência e elegância. Quando tiveram sua filha, Sofia, uma garotinha herdou da mãe os cabelos cacheados, acreditavam que ela teria um futuro mais justo e igualitário. No entanto, ao começar a escola, Sofia começou a enfrentar o preconceito de colegas, e frequentemente, voltava para casa chorando, com perguntas difíceis para seus pais. Por que me tratam diferente? Por que dizem que meu cabelo é feio? José e Maria sentiram o peso dessas perguntas. Apesar de todas as suas conquistas e da superação de tantas adversidades, perceberam que o racismo não havia desaparecido, ele continuava presente, agora afetando sua filha. Os pais reconheceram que, mesmo em um ambiente de aparente privilégio e sucesso, o racismo era uma realidade constante, insidiosa e profundamente enraizada na sociedade. Eles decidiram usar sua visibilidade e influência para combater o preconceito, tanto no meio artístico quanto na vida cotidiana. Começaram a se envolver em iniciativas educativas nas escolas, palestras sobre diversidade e representatividade, e campanhas contra o racismo. José e Maria ensinaram Sofia a ter orgulho de sua identidade e a lutar contra o racismo com coragem e dignidade. A história de José, Maria e Sofia é um lembrete poderoso de que o racismo é um problema estrutural que afeta todos os aspectos da vida. Apesar das conquistas pessoais e dos avanços sociais, a luta contra o preconceito e a discriminação deve ser contínua, sendo fundamental que cada indivíduo, independentemente de sua posição, contribua para a construção de uma sociedade verdadeiramente igualitária. Agradecimentos e reflexões. Inspirado pelo livro O Pequeno Manual Antirracista de Djamila Ribeiro e em memória do meu querido irmão Ailton Félix, gostaria de expressar minha gratidão a todos que leram ou ouviram esta obra. Através dessas palavras, espero ter conseguido compartilhar uma compreensão mais profunda sobre o racismo, essa força invisível e persistente que molda tantas vidas. Essa jornada é, antes de tudo, um tributo à luta incansável por justiça e igualdade. Reconhecer o racismo em todas as suas formas é o primeiro passo para desmantelá-lo. Que este trabalho sirva como um chamado à ação, um convite para que todos nós nos unamos na construção de uma sociedade mais justa, onde cada indivíduo possa viver com dignidade e respeito. Obrigado por serem parte dessa luta e por se dedicarem a entender e combater essa realidade. Que possamos, juntos, continuar avançando rumo a um mundo sem racismo. Racismo, ignorância, tecnologia. Por Félix Cláudio.
Fim.